Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, companheiros, boa noite, bom dia. Estamos agora iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos aqui no canal do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Para iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos antes nos conectar ao mais alto, nos conectar a Deus e aos bons amigos espirituais. Vamos elevar os nossos pensamentos, fechando os olhos e dizendo assim: muito obrigado, Pai, muito obrigado, Mestre, por estarmos aqui neste plano mais um dia, por estarmos tendo a oportunidade de buscarmos e onde temos esse local para buscarmos os esclarecimentos, para buscarmos as lições que vão nos instruir, que vão nos auxiliar a caminharmos rumo a Ti, Mestre, rumo à evolução moral, rumo ao nosso crescimento espiritual. Que possamos aproveitar esses momentos, que possamos aproveitar esses minutos para o nosso crescimento e o crescimento de quem está à nossa volta. Amparar-nos hoje e sempre, que assim seja. Bom, amigos, hoje nós iremos conversar sobre a parte do Livro dos Espíritos que fala sobre os espíritos convulsionários e as possessões, né? Que está nas questões que começa na questão 473 do Livro dos Espíritos e vai até a 483. A gente não vai ler todas as questões para não ficar um estudo cansativo, maçante, né? Nós iremos ler apenas alguns trechinhos. E para iniciar, vamos começar a ler a 473, que é a primeira pergunta, que diz assim: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Ou seja, pode um espírito desencarnado entrar num corpo material, num corpo físico, e trabalhar nele, agir nele, como se fosse o espírito responsável por animar aquele corpo? Desculpa. Aí responde os espíritos: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se como espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a existência material. Ou seja, aquilo que a gente às vezes acredita e até fica por algumas vezes divulgando, um espírito não pode tomar o corpo de outro. Um espírito não entra no corpo do outro. Ninguém pode entrar no meu corpo. Nem o mesmo, né? Eu, como espírito, eu não estou dentro deste corpo, né? A gente está sobre o corpo, a gente está perto do corpo, a gente está em volta do corpo, mas não dentro. E também tem aquela questão da física, né? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo local no espaço, né? E aí
A gente lembra que, por mais que seja uma matéria quintessenciada, espírito também é matéria, que foi criado por Deus, então também é uma matéria. É uma matéria mais sutil. E a lei da física também, por ser uma coisa natural, é para todos. Então, se eu estou utilizando deste corpo, nenhum outro espírito pode tomar conta dele para utilizá-lo, a não ser se eu permitir, né, que as ligações espirituais, que as ligações magnéticas, que as ligações simpáticas entre eu e esses espíritos sejam tão fortes que ele comece a influenciar-me a tomar algumas atitudes, a tomar alguns atos, que aí ele vai estar comandando não meu corpo, mas vai estar comandando a minha mente e, consequentemente, vai controlar o meu corpo. Mas ele não controla o meu corpo. Sou eu que controlo, sou eu que vou atuar sob as influências dele, que eu mesmo permiti que chegasse a esse ponto. Então, sobre as possessões acontece isso, né? Às vezes a gente está tão ligado, né? Está tão afinizado magneticamente um com o outro, que o outro, por ter mais conhecimento, por ser dominante, acaba controlando a minha mente e, por consequência, controlando o corpo também. E aí a gente vai seguindo, né, nesse estudo, e aí como funcionam essas possessões, né? Se é que existem mesmo. E aí a gente lembra que a obsessão, ela tem 3 estágios, né? Primeiro, o de fascinação é o último, obsessão simples, fascinação e possessão, né? A gente começa ouvindo algumas coisinhas bem bobinhas, né? Ah, faz isso, né? Age assim, age daquele modo, vá para lá, vá para lá. Coisinhas bobas, né? É, fala isso para essa pessoa. Ela te chamou disso, responde assim. E a gente vai dando margem para as nossas sensações mais, mais negativas, né? Mais perniciosas para nós mesmos. E aí criamos o ambiente para que os companheiros que pensam assim, que sentem assim, possam nos aproximar, né? E aí, conforme essas ligações vão acontecendo, conforme essas interações vão acontecendo, mais forte fica esse laço entre os dois mundos, né? Entre os dois planos, né? Vamos dar aqui um exemplo bobo, né? A pessoa diz que adora doce. Ah, sabe que tem uma dificuldade, não pode comer. Ah, mas pô, só um docinho agora, depois do almoço. Aí vai comer um docinho. Depois é só um docinho depois da janta, né? Um docinho só antes de dormir. Ah, é um docinho só para abrir o apetite. E aí já era só um, era só um docinho após a refeição. Agora já é um antes ou depois. E todas as refeições. Daqui a pouco, só um docinho entre o jantar e o almoço, entre o almoço e o jantar. Daqui a pouco essa pessoa de que não podia consumir nenhum tipo de doce, já está consumindo doce o dia inteiro, e sem perceber. Obsessão simples que está caminhando para uma fascinação, ao ponto de quando alguém chegar e dizer, puxa fulano, você está comendo muito doce, né? Você não pode comer doce assim, lembra que você tem problema? Ah, eu tomo remédio para isso, então me deixa, né? Deixa quieto, está tudo sob controle. A gente não percebe aí qualquer conselho que chegue até nós,
a gente já vai rechaçando, né? Já vai botando de lado. E aí já começa um processo de fascinação. Vai caminhando ao ponto que aí essa ligação com esses companheiros de que querem que eu consuma doce vão começar a me controlar, fazendo com que eu coma doce o tempo todo. E aí, por mais que eu tome remédio, por mais que eu tenha o apoio dos companheiros encarnados, dos amigos, dos médicos, eu vou ficar cego e surdo a essas orientações. Só vou ficar atento às, às orientações vindo por essa ligação magnética, por essa ligação de afinidade com esses companheiros. E aí já se tornou um processo de fascinação. Então assim, a coisa ficou mais grave. E depois de um certo período, se eu não atentar para isso, se, se eu não lutar contra isso, vai chegar ao ponto que eu só vou estar comendo doce. Né? Não vou estar comendo mais nada, nenhum tipo de alimento, só vou estar botando no meu corpo coisas doces, o que vai me prejudicar fisicamente e, consequentemente, espiritualmente também. Esse foi um exemplo que para alguns pode ser bobo e é um exemplo simples, mas que nos ajuda a entender como que esses processos são bem simples, né? A gente, se não estiver atento, se não estiver seguindo aquela orientação do mestre, que é do orai e vigiai, a gente vai acabar se perdendo no caminho, né? Temos que estar atento a tudo e sempre pedir prece para que estejamos atentos para perceber esses caminhos que estamos tomando, né? Porque às vezes uma coisa bem boba, eu não tenho vontade de consumir álcool e começam a vir ideias na minha mente, experimenta, só um pouquinho, né? É só um copinho hoje, não vai te fazer mal. E aí, se eu já não tenho essa, essa vontade, de onde que está vindo essa sugestão? Da mesma forma, o uso de outras drogas, né? E outros comportamentos que não são nossos costumeiros, mas que começam a surgir. E se a gente ficar atento, a gente consegue perceber, opa, isso não faz parte do meu dia a dia. Isso não faz parte dos meus hábitos. Da mesma forma, as pessoas que têm os hábitos saudáveis, né? A pessoa que gosta de se exercitar, gosta de correr, um belo dia vem aquela coisa, não vai correr hoje não, né? Está frio, está chovendo, mas se eu gosto, se isso me faz bem, por que eu não vou hoje? Essas ideias sutis começam a surgir e a gente tem que estar atento. Por isso o vigiar e orar para a gente pedir sempre força para estar atento a isso. E aí, sobre a possessão em si, né, que é o terceiro, que é o caso mais grave dessas dessas da obsessão mesmo, né? São casos raríssimos, né? Mas quando a ligação entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado é tão forte que a gente acaba sendo conduzido, sendo manipulado pelos companheiros do plano espiritual, negativamente. A gente lembra aquela pergunta onde Kardec faz, já podem os espíritos saber o que pensamos e o que fazemos? Eu nunca lembro as perguntas de, de cor e salteado. E aí os espíritos respondem, podem, e de certa forma são eles que dirigem os seus passos. A gente está tão inserido nessa situação que por muitas vezes nós fazemos
o que os espíritos querem, né? Ah, dorme mais um pouquinho, faz isso, falta aquilo, faz dessa forma, e a gente não percebe. Quando são coisas boas, tudo bem, mas quando são coisas que venham nos prejudicar, temos que ficar atento a isso, né? E aí, nessas pequenas coisinhas que vão crescendo, 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 né? E a gente acaba não percebendo e entrando em situações que não são nada agradáveis, que vão atrapalhar tanto a nossa, a nossa evolução quanto a de quem está à nossa volta. E aí, indo mais à frente, tem as perguntas 477 a 479, elas falam sobre a diferença entre as doenças mentais e a possessão, né? Como podemos distinguir uma possessão de uma doença física ou doença mental, né? A gente sabe que antigamente era muito comum nós, infelizmente, né, alguns companheiros serem considerados loucos, né, com distúrbios mentais, por uma questão mediúnica, né, por uma questão apenas espiritual, né? Ah, ele está falando sozinho, ele está falando com nada. Quando a pessoa era médium e conversava com os espíritos, né? Infelizmente, no passado, isso era a causa de muitas internações nos hospitais psiquiátricos, ditos manicômios naquele tempo. E aí, como que a gente pode perceber quando é uma doença física, quando é um processo de possessão, de obsessão espiritual? Eu lembro agora um caso particular, a minha avó, quando estava encarnada, ela era médium psicofônica, vidente, audiente, era uma médium quase que completa. E aí, quando ela chegou numa certa idade, ela continuava vendo, mas aí passou a ver algumas coisas que a gente considerava que já estava próximo do desencarne dela, né? Que, estou vendo os espíritos que já partiram antes, né? Que foram companheiros da minha encarnação. E aí, no centro que a gente ia, mais o meu irmão também, os espíritos começaram a indicar, procure um médico de cabeça, procure um médico de idoso. E aí, quando a gente levou a minha avó num geriatra, a gente descobriu que ela estava começando o processo de Alzheimer. Então, assim, ela sempre foi médium, mas conforme a idade vai avançando, a gente sabe que a condição mediúnica ela começa a diminuir. Mas a gente não se atentou a isso. E aí, quando a gente achava de que era uma coisa, mas já eram os processos iniciais da doença de Alzheimer. Aí a gente começou um tratamento, mas ela acabou que veio a desencarnar em decorrência disso. Por que eu estou contando isso? Para que a gente comece a ficar atento a esses pequenos sinais, essas pequenas coisas que a gente acaba achando que é algo e não é aquilo, é uma outra situação, né? Temos médicos do corpo, temos médicos das almas, temos diversas atividades e a gente, quando fica atento, quando tenta conhecer as pessoas, quando busca conhecer o outro e até nós mesmos, peraí, isso está estranho, fulano não é assim, eu não sou assim. A gente pode e deve sempre pedir auxílio. Temos a medicina? Temos. Se a medicina humana não está acusando nada, então, pode ser um processo mais complicado, né? Então, assim, e aí os espíritos dizem para Kardec nessas perguntas que nem todo transtorno é espiritual.
há necessidade de análise cuidadosa, né? O Espiritismo, ele valoriza o trabalho junto da ciência humana e da espiritualidade, né? A gente se escuta aqui durante os tratamentos é, espirituais, a gente nunca deve desprezar, nunca deve se desfazer dos tratamentos da ciência humana, né? Uma coisa complementa o outro, até porque sabemos que que algumas doenças do corpo físico são reflexo dos nossos comportamentos em outras vidas ou nessa vida mesmo. E aí a gente já começa a entrar sobre a... Não, nessa aqui eu acho que vai ser interessante a gente ler a pergunta. Vamos lá. A 481, que começa a falar sobre os convulsionários. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde, explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômenos? Pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Todos nós conhecemos o que são as convulsões, né? Em alguns casos, a gente sabe que tem doenças humanas que, se a gente não fizer o tratamento, seremos, teremos alguns ataques, algumas crises que resistem, que acabam sem convulsão. Mas tem também as questões espirituais que o indivíduo ele acaba entrando em convulsão sem querer. E é isso que o Kardec pergunta aqui, né? O que concorre a esse fenômeno, né? Quais são os tipos de espíritos que se dão a fazer essas atividades? E aí os espíritos respondem, espíritos menos esclarecidos, né? Até porque vocês acham que espíritos superiores se dariam a essa atividade, né? De fazer com que as pessoas passem por tolos, né? Passem por esses vexames, que ninguém gostaria de do nada entrar em convulsão e quando acorda tá aquele bando de gente curiosa que tenta que só para observar, alguns poucos buscam ajudar e acaba sendo um tipo de vexame. Então assim, aí eles falam, que tipo de espírito vocês acham que estariam concorrendo a isso? E aí a gente volta àquela questão de que ligação afetiva, ligação por afinidade e simpatia, né? Com quais espíritos eu estou me afinizando? Como estão os meus pensamentos? Como está a minha vivência, né? Não quando estou no meio das pessoas, mas principalmente quando eu estou sozinho. Tem até uma música aí popular de que diz o que você faz quando ninguém está vendo, quando ninguém fisicamente falando, porque espiritualmente vários companheiros estão nos observando, né? Lembrando aquela conversa, aquela pergunta que a gente falou lá no começo. Sabem os espíritos o que pensamos e o que fazemos? Sim, sabem. E de certo modo são eles que vos dirigem. Então assim, nós temos que nos preocupar, temos que nos atentar com os pensamentos, né? Porque poderemos estar dando margem, podemos estar criando caminhos, criando canais para que alguns companheiros menos esclarecidos
se aproximem de nós. E aí acabem que nos tragam certos problemas, certas situações que talvez nem fossem para a gente estar vivenciando agora e nem em momento algum. Mas nós mesmos acabamos por criar esses processos. Né? Aí mais à frente, eles perguntam como nos proteger das influências espirituais. Prece, atenção aos nossos comportamentos, né? E tentando sempre estar convivendo com, está abrindo, está criando canais com os companheiros mais esclarecidos, né? Pedindo ajuda ao nosso mentor, como alguns dizem, ao nosso anjo da guarda, pedindo orientação, pedindo forças, né? Orar e vigiar é aquela coisa que a gente sempre escuta, sempre fala, mas faz muito sentido, né? Se queremos estar nos conectando, estar buscando ligações com o plano mais alto, nada melhor do que a prece, nada melhor do que estar atento aos nossos comportamentos durante o nosso dia e a noite também. Tudo depende de nós, seja no presente, seja no futuro, né? Que o passado a gente já viveu. Mas e estamos hoje, algumas situações pelas quais passamos, respondendo por algo que fizemos no passado. Então, podemos a partir de hoje começar a planejar o nosso futuro, né? E aí, para isso, temos que ficar atentos ao nosso comportamento hoje. Como se proteger das influências negativas? Tendo comportamentos positivos, tendo comportamentos amorosos, tendo comportamentos cristãos, verdadeiros, e não pseudo-cristãos, né? Pensamentos que a gente finge que é uma coisa e no fundo está querendo outra coisa, está buscando uma outra situação. É querer verdadeiramente estar ligados ao plano mais alto, aos companheiros mais esclarecidos. Bom, amigos, essa era a reflexão de que a gente trouxe hoje. Esperamos que tenha sido válida, que seja proveitosa para todos nós. Vamos agora fechar nossos olhos e agradecer a Deus, ao nosso Mestre, por esta oportunidade. Muito obrigado, Mestre, por termos a oportunidade de refletir sobre essas questões, sobre a importância de seguir o teu exemplo, seguir os teus passos. Que possamos sempre perceber o teu olhar amoroso e a tua mão amiga a nos amparar. Na imagem dos nossos mentores, dos nossos companheiros espirituais. Que possamos estar sempre receptivos às orientações, às mensagens de conforto e de fortalecimento. Que tuas bênçãos encham agora os nossos lares, para que possamos nos fortalecer para a caminhada do dia a dia. Muito obrigado por tudo, Mestre. Deus abençoe, hoje e sempre, graças a Deus.